de uma ideologia conservadora. Sempre que ocorre uma nova descoberta científica, o desenvolvimento da biogenética, que seja, é como se a voz que nos alerta a não ultrapassar, violar um certo limite invisível, do tipo, não faça isso, seria demais. Essa voz é hoje, cada vez mais, a voz da ecologia, do tipo, não mexa com DNA, não mexa com a natureza, não faça isso. Esta ideologia básica e conservadora, em parte, desconfia da mudança. Isto é a ecologia de hoje. Outro mito muito popular sobre a ecologia, talvez um mito ideológico espontâneo, é a ideia de que nós, ocidentais em nosso ambiente tecnológico artificial, somos distanciados de ambientes naturais imediatos. Nós não podemos esquecer que o homem faz parte da natureza viva. Não podemos esquecer que não somos engenheiros abstratos, teoristas, que apenas exploram a natureza. Somos parte da natureza. A natureza é nossa insondável e impenetrável origem. Eu acho que isso é precisamente o maior perigo, o maior perigo. Por quê? Pense num determinado paradoxo óbvio. Todos nós sabemos em que perigo nós vivemos. O aquecimento global, a possibilidade de outras catástrofes ecológicas e tal e coisa. Mas por que não fazemos nada quanto a isso? Isto é, para mim, um belo exemplo do que na psicanálise nós chamamos de repúdio. A lógica é que eu sei muito bem, mas ajo como se eu não soubesse. Por exemplo, especificamente no caso da ecologia, eu sei perfeitamente que existe o aquecimento global, que tudo vai explodir, ser destruído, mas depois de ler um tratado sobre isso, o que eu faço? Eu me afasto. Eu vejo, não isso que vejo agora aqui atrás, que é uma linda vista para mim, mas eu vejo belas árvores, pássaros cantando, enfim. E ainda que eu saiba racionalmente que tudo isso corre perigo, eu simplesmente não acredito que isso possa ser destruído. Esse é o horror de visitar locais de uma catástrofe como Chernobyl. Bom, de certa forma, não somos evolucionários. Não estamos preparados para sequer imaginar uma coisa dessas. É ainda inimaginável. Então, acho que o que devemos fazer para enfrentar adequadamente a ameaça da catástrofe ecológica não é nada dessas coisas de nova era, de fugir desse modelo tecnológico manipulativo e buscar nossas raízes na natureza, mas, pelo contrário, cortar ainda mais essas raízes com a natureza. Precisamos de mais distanciamento de nosso mundo da vida, de nossa chamada natureza espontânea. Deveríamos nos tornar mais artificiais. Deveríamos desenvolver um novo materialismo abstrato muito mais aterrorizante, uma espécie de universo matemático onde não há nada, apenas fórmulas, formas técnicas e por aí vai. E o mais difícil é achar poesia e espiritualidade nessa dimensão. Para recriar, senão a beleza, uma dimensão estética em coisas assim, no próprio lixo. Esse é o verdadeiro amor do mundo. Porque o que é o amor? Amor não é idealização. Todo verdadeiro amante sabe, se você realmente ama uma mulher ou um homem, que você não idealiza essa pessoa. O amor significa que você aceita a pessoa com todos os seus defeitos, bobagens, pontos feios e, mesmo assim, a pessoa é perfeita para você. Tudo que a vida, que faz a vida valer a pena, mas você vê a perfeição na própria imperfeição. E é assim que nós deveríamos aprender a amar o mundo. Ecologistas de verdade amam tudo isso aí.
achei que deveríamos fazer essa caminhada juntas. E uma das coisas que eu queria falar era sobre o que significa para nós caminharmos juntas. Assim que eu lhe propus isso, você disse que faz caminhadas, faz passeios. Faço. E pode me dizer alguma coisa sobre como é para você? Quando faz isso e como faz? E o que teria a dizer sobre isso? Bom, eu acho que sempre faço caminhadas, provavelmente todo dia. Todo dia. Eu sempre digo às pessoas que eu estou indo caminhar, eu uso essa palavra. E muitas pessoas deficientes que eu conheço usam esse termo também. E que lugares tornam possível que você faça essa caminhada? Eu mudei para São Francisco principalmente por ser o lugar mais acessível do mundo. E parte do que eu acho tão incrível nisso é o acesso físico, o fato do transporte público ser acessível. Tem guias rebaixadas na maioria dos lugares. Quase todo lugar que eu vou tem guias rebaixadas. Os prédios são acessíveis, isso gera também uma acessibilidade social, de alguma forma, por haver acesso físico. Simplesmente há mais deficientes na rua e no mundo. Então as pessoas aprenderam a lidar com elas e se acostumaram com elas, de certa forma. Então, sei. Bom, o acesso físico, na verdade, leva a acesso social, uma aceitação. Deve ser bom, nem sempre ter que ser a pioneira. A Com primeira certeza, que conhecem. Com certeza. A primeira E tendo que pessoa explicar, deficiente que eles viram na vida. do tipo, sim, eu falo, penso, converso, me desloco, aproveito a vida e sofro várias das desilusões que vocês sofrem. Enfim, mas o que eu quero saber é sobre se locomover no espaço social, entendeu? Todos os movimentos que você pode fazer, que ajudam você a se expressar de várias formas. Você se sente livre para se locomover em todas as direções que você quer? Eu posso entrar numa cafeteria e pegar um copo com a boca e levá-lo até a mesa, mas isso fica bem mais difícil por causa dos nossos padrões normalizados de movimentos. E Sei. o desconforto que causa quando eu faço coisas com partes do corpo que não são necessariamente para aquela função. Isso parece ser ainda mais difícil para as pessoas lidarem. Alguém perdeu o sapato. É mesmo? Será que conseguem andar sem isso? Pois é. Eu fico pensando que ninguém faz uma caminhada sem que haja uma técnica de caminhada. Ninguém sai para caminhar sem que haja algo que sustente essa caminhada, além de nós mesmos. Então, talvez a gente tenha uma falsa ideia de que a pessoa saudável é, de alguma forma, autossuficiente. Só quando eu fiz 20 anos, com 20, 21 anos, que eu me conscientizei da incapacidade como uma questão política. E isso aconteceu através da descoberta do modelo social de incapacidade, o que é basicamente... Em estudos sobre incapacidade, eles fazem uma distinção entre incapacidade e deficiência. Então, o deficiente seria o meu corpo, minha corporeidade nesse momento. O fato de eu ter nascido com artrogripose, que afeta... Ou o que a medicina rotulou como artrogripose, mas basicamente, minhas articulações são fundidas, meus músculos são mais fracos, eu não posso me mover de certas formas. E isso afeta a minha vida em todo tipo de situações. Por exemplo, tem um pé de ameixa no meu quintal e eu não posso tirar ameixas de lá. Eu tenho que esperar que elas caiam. Enfim, mas também tem essa corporeidade, nossas corporeidades próprias. E tem a incapacidade, que é basicamente a repressão social das pessoas incapazes. O fato das pessoas incapazes terem opções limitadas de moradia, não temos oportunidades de carreira,
somos socialmente isolados, somos... sabe, existe uma versão cultural em relação às pessoas incapazes. Você diria, então, que a incapacidade é a organização social da deficiência? Basicamente, os efeitos incapacitantes da sociedade. O que aconteceu? Você entrou em contato com ativistas, deficientes, leu alguma coisa? Na verdade, eu li uma crítica de um livro. Mesmo? Eu li a crítica de um livro e quando isso aconteceu, eu morava no Brooklyn e eu realmente tentei convencer a mim mesma de sair e pedir um café sozinha. Sim. E eu fiquei horas sentada antes no parque, tentando criar coragem de fazer isso. De certa forma, para mim, é um protesto político. Entrar, pedir um café e exigir ajuda. Simplesmente porque, na minha opinião, ajuda é uma coisa que todo mundo precisa. E é uma coisa que, enfim, é menosprezada e não muito levada em conta nessa sociedade, quando todo mundo precisa de ajuda, Sim. todo mundo é interdependente Sim. de várias maneiras. Vamos parar para beber alguma coisa quente? Se você quiser, É muito chique. vamos procurar alguma coisa. Acho que isso vai escorregar das minhas costas. Mas a gente pode experimentar. Tá, é a parte das costas, né? Você pode... Isso. Outro braço. Outro braço. Eu gostei. Tem estilo. É muito estiloso. É meio, sei lá, esportivo. Chique. Vai virar um outro programa, Comprando com Judith Butler. Com um olhar fashion. Será que eu posso comprar sem tirar? Olá. Já vestiu o casaco. Mas queremos Eu comprá-lo. quero comprar Tudo o casaco bem, que eu tô certo. usando. É por peso. Ah, é por peso? dá Eu um acho que a gente desconto. pode dar um desconto pra vocês. Tá bom. Isso. Tá. Aqui, ó. Pode me dar a nota Prontinho. primeiro, depois do troco? Claro. É que... Ah, você quer? É que eu não posso segurar os dois ao mesmo tempo. Ah, ok. Obrigada. Aqui está, obrigada. Obrigada. Aqui está. Obrigada. Não, obrigada. Acho que gênero e incapacidade convergem em caminhos totalmente diferentes. Mas uma coisa que acho que ambos os movimentos fazem é nos levar a repensar o que o nosso corpo pode fazer. Existe um ensaio do filósofo Gilles Deleuze chamado O que um corpo pode fazer? E a pergunta deveria desafiar os modos tradicionais de pensarmos em nosso corpo. Sabe, costumamos perguntar o que é um corpo, ou qual é a forma ideal de um corpo. Enfim, qual é a diferença entre o corpo e a alma, esse tipo de coisa. O que o corpo faz é uma pergunta diferente. Ele isola uma série de capacidades e uma série de instrumentalidades ou ações, e nós somos coleções desses tipos de coisas. E eu gosto dessa ideia. É diferente de ter uma essência, diferente de ter uma morfologia ideal. Sabe, a aparência que um corpo deveria ter, a questão definitivamente não é essa. Ou como o corpo deve se movimentar. É uma das coisas que eu descobri pensando sobre o gênero e até mesmo a violência contra minorias sexuais ou minorias de gênero, pessoas cuja apresentação do gênero não se encaixa nos ideais padronizados de feminilidade, de masculinidade. E que quase sempre isso se resume a como as pessoas andam, como mexem o quadril, o que elas fazem com suas partes do corpo, para que elas usam a boca, como elas usam o ânus e como permitem que o ânus seja usado. Tinha um garoto no Maine que, bem, eu acho que ele tinha uns 18 anos e